Paz de Cristo, Igreja Catanduva, podem se assentar. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço o convite da irmã Bárbara, e agradeço ao pastor Warley por ter permitido. Pastor Warley que está ali todo dia na academia, cuidando do templo. Você sabia que a Bíblia chama o nosso corpo de templo do Espírito Santo? E quem não cuidar dele, quem destruir vai ser destruído. Cuidar do templo não é pecado não, meu irmão. Você já viu como é que tem pastor se suicidando hoje? Você já viu como é que tem líderes se suicidando? É porque cuidou de todo mundo e não cuidou de si mesmo. Não é pecado cuidar de si mesmo. Pecado é quando você usa o resultado, seja lá do que você faz, como instrumento de pecado. Mas cuidar do corpo é uma obrigação de cada cristão. Ah, você não quer ir para uma academia? Vai fazer uma caminhada, vai fazer uma bicicleta, mas vai cuidar do seu corpo, vai cuidar da sua saúde mental, para depois você cuidar dos outros. Não é assim, meu irmão? Eu quero trazer aqui uma palavra, já que a gente está na Semana Santa para o mundo, porque para nós todo dia é santo. Não é verdade? Abre a Bíblia de vocês aí em Apocalipse, no penúltimo versículo da Bíblia. Eu quero trazer aqui um assunto, um tema, que ultimamente a igreja tem pregado muito pouco. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Todo mundo achou? Amém? Está facinho de achar. Então diz assim a palavra de Deus: aquele que testifica estas coisas, diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A palavra que indica a volta do nosso Senhor é Maranata. Eu vou declarar Maranata e eu queria que a igreja falasse em alto e em bom som: ora vem, Senhor Jesus. Vamos lá? No 3? Maranata. Aleluia. Glória a Deus. E Ele vem. Jesus vem. Jesus vem buscar a sua igreja. Quantos creem nessa verdade aí? Hã? Então vamos embora. Irmãos, estamos vivendo os últimos dias. Jesus vem. Você sabe uma coisa que eu ficava meio encabulado quando eu não era crente? Quando eu via algum crente, algum cristão, com alguma camisa, com alguma faixa, Jesus está voltando. Eu ficava me perguntando, meu Deus do céu, voltando da onde? Eu não entendia. Eu não sabia, pastor. Jesus está voltando da onde? Sabe o que eu aprendi? Que tudo que a gente declara, a gente tem que provar através da palavra. Senão, vai ser só mais uma bravata. Eu quero aqui nessa noite tentar provar e responder algumas perguntas que as pessoas fazem acerca da volta de Jesus. Tudo bem? Vamos lá então? Então vamos lá. Irmão, por que você crê que Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja? Em primeiro lugar, porque a palavra de Deus é a verdade. Romanos capítulo 3, versículo 4 diz: seja todo homem mentiroso e seja Deus verdadeiro. Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz que Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Aquilo que Deus falou se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá. Mas, irmão Júnior, me prova então que a palavra de Deus é a verdade. Tem que provar que a palavra de Deus é a verdade. Eu vou trazer aqui 3 provas para você que a palavra de Deus, essa palavra que vocês creem e que eu também é a verdade. Sabe qual é a primeira prova? Todas as profecias acerca da primeira vinda de Jesus se cumpriu. O livro de Isaías, há 700 anos antes da primeira vinda de Jesus, no versículo 3 fala das características que Jesus viria. Ele era desprezado, rejeitado, um homem de dores. Ele era um homem que as pessoas não faziam caso dele. As pessoas viravam o rosto para Jesus. Exatamente a forma que Jesus veio a essa terra. Nesse mesmo capítulo, no versículo 5, vai falar da missão de Jesus por nós. Ele foi moído por nossas transgressões, foi ferido por nossas iniquidades. O castigo sobre ele nos trouxe a paz, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Zacarias, há 500 anos antes da vinda de Jesus, ele fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Em Zacarias capítulo 9, versículo 9, ele diz: exulta, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, sobre ti virá o rei, sobre o jumento,
sobre o jumentinho, o filho de uma jumenta. Exatamente a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O Salmo 22 fala das palavras de Jesus na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Exatamente as palavras de Jesus na cruz. O Salmo 24 declara a volta triunfal de Jesus para o céu, quando nem havia ainda a certeza da ressurreição. Levantai, ó portas, ó vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor poderoso. Levantai, ó portas, ó vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Mas talvez tem algum irmão aqui que é mais cético, que é um pouco mais incrédulo. Irmãos, você quer mais uma prova? Para você que é mais cético, que gosta de ver a coisa? As verdades, até para os jovens. Que hoje, ser jovem não é brincadeira, meu irmão. Nas faculdades, os institutos da vida, as escolas, o que esses jovens sofrem bombardeios com ideologias não é brincadeira. Mas eu quero trazer aqui algumas verdades científicas da Bíblia, para você que é mais cético. A Bíblia declara em Gênesis capítulo 1, que primeiro Deus fez a luz, no primeiro dia, e no quarto dia ele fez o sol. Mas irmão, como é que pode ser isso? A luz vem do sol. Como é que Deus primeiro fez a luz depois do sol? A ciência descobriu, há poucas décadas atrás, que a luz é uma entidade mais antiga e independente ao sol. Está na Bíblia há mais de 5.000 anos, meu irmão. A ciência diz que o homem é produto da teoria da evolução. O homem veio através de transição de espécie. O homem neandertal, o australopithecus, depois o Homo sapiens. Ou seja, o homem é coisa do acaso. A ciência diz que o mundo e o universo surgiu através de uma explosão. O universo era vazio e compactou, explodiu e de repente surgiu todo o universo. Mas em Isaías 45:12, Deus fala com autoridade através de Isaías. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu, o Senhor, que fiz isso. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos eu dei as minhas ordens. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, que talvez você chegou aqui reclamando da vida, reclamando porque Deus não fez na sua vida. Você sabia que a Lua está a uma distância de 384 mil quilômetros da Terra? A Lua é responsável por controlar as marés. Se a Lua fosse mais distante, a Terra seria inundada várias vezes ao dia e você seria destruído. Você acha que isso é obra do acaso? A Terra está à distância do Sol perfeita para haver vida humana e vida vegetal. Se ela tivesse na mesma distância de Mercúrio, seria torrada. Se ela tivesse a mesma distância de Júpiter, seria congelada. Você acha que isso é obra do acaso? Todo dia, milhares de meteoritos atingem a Terra. Era para eu e você estarmos destruídos. Mas a atmosfera da Terra não permite que a gente seja destruído. Você acha que isso é obra do acaso? Se Deus mudasse uma ordem para parar por 10 minutos a produção de oxigênio, estava todo mundo morto aqui. Você acha que isso é obra do acaso? Todo dia o sol nasce e traz mais um dia. O sol nasce e traz mais um dia. O sol nasce e traz mais um dia para mim e para você, meu irmão. Aí o Salmo 118, versículo 24 diz: este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos nele. Mas irmão, me dá mais uma prova aí que a palavra de Deus é verdade. Você quer mais uma prova que a palavra de Deus é verdade? Essa aqui para mim é a principal prova. A transformação pessoal de vidas. Eu queria que você, que foi transformado por essa palavra, desse um glória a Deus e depois desse palmas para Jesus nessa noite. Lá no 3. 1, 2, 3, 1, lá. Essa é a maior prova que a palavra de Deus é a verdade. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas. É apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração, irmão. A palavra de Deus, ela foi quando ninguém dava mais nada por você. Você estava destruído, você queria morrer, e a palavra de Deus foi lá no seu interior e falou que não, ainda tem vida aqui, meu amigo.
eu posso te levantar. Eu sou o Deus que vejo todas as coisas. A minha palavra vai te transformar. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus não está preocupado com o seu passado. Ele quer transformar o seu presente e te projetar para o futuro. Mas em segundo lugar, porque nós cremos que Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. Sabe por quê? Por causa dos sinais. Os sinais estão aí. Em Mateus capítulo 24, Jesus começa a falar dos sinais. Haverá guerras. Está aí, guerra. Para todo mundo ver. Pestes. Nós passamos por uma grande pandemia. Perseguição. Irmãos, a gente acha que perseguição, pastor, é só em países onde cristãos são mortos. Hoje no Brasil, nós não temos mais liberdade de expressão. Você quer uma prova? Vai lá fora e fale sobre a prática homossexual. Esses dias o Congresso queria passar o PL da misoginia para atingir os cristãos. Não pensa que é para proteger mulher, não. Eles não queriam endurecer leis contra estupradores ou quem matasse mulher. Sabe o que eles queriam? Quando a gente pregasse sobre a submissão feminina, misoginia. Tem que prender esse camarada. Perseguição, meu irmão, tá aí. Falsos profetas. Durante muito tempo a gente achou que falso profeta era o cara que pregava mais duro, o cara que falava sobre dízimo e oferta e prosperidade. Não, meu irmão. O falso profeta, ele vem, é um lobo em pele de cordeiro. Ele só quer falar sobre amor. Abre e fecha a asa sobre o amor, mas não fala sobre santidade, não fala sobre pecado. Esse é o falso profeta. Quer mais um sinal? O amor das pessoas esfriando. Teve uma vez que eu vi um irmão pregando. Irmão, eu acho que o amor esfriando é porque a igreja não fala mais tantas línguas estranhas. Não fala tantos glórias. Não, irmão. Você sabe o que é o amor esfriando? A inversão de valor que está na sociedade. Se defende árvore, se defende cachorro, se defende tudo, mas a vida humana não vale mais nada. Eu queria saber como é que um ser humano tem a capacidade de pegar um celular e gravar uma pessoa agonizando e morrendo no chão, meu irmão. É o amor esfriando. Sabe mais uma marca e sinal? As pessoas não querem ouvir a verdade. E sabe o que me deixa chateado? Até na igreja. Se você prega a verdade, as pessoas não querem ouvir, meu irmão. Eles querem ouvir só aquilo que lhes é peculiar. Se mexer um pouquinho lá no interior, eles não querem aceitar. Aí Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Timóteo, repreenda, exorte, pregue a tempo e a fora de tempo, porque chegará um tempo em que não suportarão mais a sã doutrina, mas amontoarão para si doutores conforme as suas próprias cobiças, se desviarão da verdade, dando ouvido a fábulas. Sinais. Mas em terceiro lugar, porque eu acredito que Jesus vem e vai arrebatar a sua igreja. Sabe por quê? Porque Jesus prometeu. Jesus prometeu que vai voltar. Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. Jesus declara em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou para preparar lugar para vocês, para levar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus vem buscar a sua igreja. Mas aí vem uma segunda pergunta. Irmão Júnior, tá bom, você respondeu aí porque você acredita que Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. Mas me fala um negócio. Que dia, que hora, que mês e que ano que Jesus vai voltar? Irmão, deixa eu te falar um negócio. Uma coisa sou eu falar, Jesus está se aproximando. Outra coisa sou eu dar datas. Ô irmão, eu já vi pastor falando que o Jesus ia voltar na década de 80, na década de 90, em 2000, em 2010, em 2020. Irmãos, quando você der data, se Jesus não voltar, isso é coisa de herege. Você está cometendo heresia. Sabe por quê? Jesus fala no capítulo 24 de Mateus: daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, mas só o meu Pai. Jesus vai voltar quando Deus quiser. Irmão, eu preguei, falei que Jesus vai voltar até 2030.
tomara que ele não volte, para você quebrar a cara e parar de dar data. Porque talvez Jesus está lá no céu, enquanto esse povo ficar dando data, eu não vou voltar. Mas pode ser que tem irmão que fala o seguinte: ó, irmão, eu já tenho 20 anos de crente, 30 anos. Eu já estou desanimado com esse negócio de Jesus voltar. Ó, eu já estou desanimado, não quero nem saber mais. Isso é mais velho do que você pensa. E na época dos apóstolos, o Espírito Santo inspirou a Pedro. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz: amados, eu não queria que vocês ignorassem uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. Ele não quer que muitos de vocês se percam, mas que muitos venham a se arrepender. Você sabe que muitas vezes parece que os pregadores querem botar medo nas pessoas. É até um egoísmo da nossa parte, né? Porque e as pessoas lá fora que não ouviram falar de Jesus? E as pessoas da sua família que ainda não foram salvas? Você quer que Jesus volte? Pregue o evangelho, vai converter almas, que Jesus vai voltar. Mas aí vem uma terceira pergunta. Irmão, se Jesus vai voltar, qual é a parte do ser humano nessa história? O que eu tenho que fazer para Jesus me arrebatar junto com ele? Escute isso aqui, meus queridos irmãos e visitantes que estão aqui. Se você quer ser arrebatado com Jesus, aceite a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Jesus não veio aqui dar uma de bacana. Jesus não veio aqui filosofar. Jesus não veio encher barriga de religioso. Jesus veio entregar a sua vida pela raça humana. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. É só Jesus que pode te levar a Deus, meu irmão. Jesus quer ter relacionamento pessoal com você. Jesus quer entrar na sua vida e te transformar. Mas é só Jesus. Não é Paulo, não é Maria, não é João. É só Jesus. Jesus declara em João capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. E quem crê em mim não terá sede. Jesus declara em João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, mas verá a luz. Jesus declara em João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus declara em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas tá bom, irmão, tá ok. Tem que aceitar Jesus, mas é só isso? Você sabe mais uma coisa que você tem que fazer se você quer ser arrebatado com Jesus? Que muitos crentes estão esquecendo? Obedeça a palavra de Deus. Jesus e a palavra são um só. Jesus e a palavra são um só. Em João capítulo 1, versículo 1 diz que Jesus era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era o próprio Deus. Irmãos, o que está acontecendo com nossas denominações? Que a gente está querendo encher barriga de crente só com leite. E cadê o alimento sólido, meu irmão? Você sabe por quê? Crente com tempo de igreja, que era cheio do Espírito Santo, está saindo da igreja porque nós estamos alimentando eles só com leite. E cadê o alimento sólido? Sabe por quê? Jovens, no primeiro ano de faculdade, o professor ateu consegue entrar na cabeça deles? Porque nós queremos usar para os jovens só iogurte. E cadê o arroz, o feijão e a carne? Jesus falou em João 14,15. Se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. A maior prova que você ama a Deus é quando você guarda os mandamentos. Guardar os mandamentos, o que é? É citar a Bíblia que nem você está citando? Não. Você não precisa ser um teólogo. Você não precisa ser profundo na Bíblia. Mas você precisa conhecer os princípios da palavra para você praticar lá fora.
Em 1 João capítulo 2, versículo 4, é forte isso aqui. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Mas qualquer um que guarda os seus mandamentos, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Jesus fala em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe por que muito crente está errando na vida? Porque não quer conhecer a palavra de Deus. Sabe por que muito crente está no pecado? Porque não quer conhecer a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas talvez tenham os irmãos que pensam o seguinte: mas irmão, tá, palavra, ok, mas me explica por que eu venho na igreja, sinto a presença de Deus, falo até língua estranha, eu vejo milagres, e é Deus que faz mesmo, irmão. É Deus que faz, é Deus que opera no nosso meio. Mas por que eu venho? E outra, por que eu vejo aquele pregador que faz o fogo cair, mas lá fora eu sei que ele vive uma vida totalmente contrária? Sai dessa aí, me explica. Os dons é de Deus para o homem. Deus dá a quem Ele quiser. Deus está interessado no teu fruto, que é do homem para Deus. Você pode ter vários dons, se não tiver caráter cristão, não vai para o céu. Então me dá a prova aí. Texto que todo mundo conhece, Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, não expulsamos demônios, não operamos maravilhas. Aqui no nosso meio, quem opera maravilhas, quem profetiza e quem expulsa demônio é considerado rei. Eu não quero que você me julgue pela quantidade de conhecimento que eu tenho. Você tem que me julgar por minhas atitudes. Aí Jesus vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Profetizou, operou maravilhas, expulsou demônio, mas não praticava a palavra, vivia uma vida contraditória, não vai entrar no céu. Aí Jesus vai explicar por quê. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhando-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correu os rios, sopraram os ventos, e a casa não caiu, porque estava sobre a rocha. Mas todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e grande foi a sua ruína. É fácil vida cristã? Não. É difícil, irmão. O pecado atrai. Mas o segredo para uma vida cristã vitoriosa: palavra de Deus. A palavra de Deus não deixou de ser a palavra de Deus. Gostando você ou não, meu irmão, essa palavra é que nos leva para o céu. Mas em terceiro lugar, já estou caminhando para o final. Se Jesus volta e arrebata a sua igreja, qual é a parte do ser humano? Esteja em estado total de vigilância. Nós estamos esquecendo de vigiar. Você sabe o que um vigia faz? Ele está acordado quando todo mundo está dormindo. Jesus se acordou no meio dessa geração que dorme. Sabe o que faz um vigia? Ele protege algo precioso contra os ladrões. Você tem algo precioso, a sua salvação. Você tem que proteger a sua salvação para Satanás não roubar de você. Sabe o que sintetiza a volta de Jesus para arrebatar a igreja? A parábola das 10 virgens, de Mateus 25. A Bíblia fala de 10 virgens. Sabe o que eu aprendo aqui? Ah, irmão, mas eu não sou mais virgem. Como é que a Bíblia me chama de virgem? O dia que Jesus entrou na sua vida, você ganhou uma nova vida espiritual. E você agora é uma virgem que está sendo preparada para Jesus. Mas havia 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Todas 10 tinham lamparina na botija, estava esperando o noivo. Só que 5 tinha azeite de reserva, o combustível da época, e 5 não tinha. O noivo tarda e demora, e elas adormecem, que nem a gente. De vez em quando a gente adormece. Só que alguém anuncia, que nem eu estou fazendo aqui: o noivo vem aí.
Então, às 10 acorda. Só que a lamparina delas apagaram. Só que as 5 prudentes tinha azeite de reserva. Elas levantaram mais uma vez. Talvez você veio aqui, está com a vida cristã, está dormindo. Mas se você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, você pode levantar mais uma vez. Aí as 5 loucas pediu emprestado as 5 prudentes o azeite. As 5 prudentes chegou e falou: você quer? Vai comprar. Sabe o que eu aprendo aqui? A salvação é pessoal e individual. Ah, mas minha mãe é crente. Você não é? Vai ficar. Meu irmão é crente. Você não é? Vai ficar. Jesus volta. O noivo volta. As 5 loucas foram comprar azeite. Jesus volta. Arrebata as 5 prudentes para dentro e fecha a porta. Isso aqui é muito sério, meu irmão. As 5 loucas voltaram, bateram na porta e Jesus falou: eu não conheço vocês. Sabe o que isso aqui tipifica? Há 2 tipos de igreja: a espiritual e a carnal. Jesus vai arrebatar a espiritual, a carnal vai ficar. Vai ser a maior reunião da igreja de todos os tempos. A igreja não é arrebatada. Minha mãe sumiu, meu pai sumiu, minha irmã sumiu e eu fiquei. Eu não vim aqui pregar bobrinha para vocês não, meu irmão. Eu não vim aqui só para mais um culto de movimento. Eu vim aqui como profeta de Deus avisar para você: conserte a sua vida, porque Jesus vem. Como é que está a sua vida com Jesus? Como é que está a sua obediência à palavra? Entra ano e sai ano, é o mesmo crente de sempre. Mas eu tenho certeza que eu vim pregar para uma igreja que está ansiosa com a volta do Senhor Jesus. Sabe o que vai acontecer com a sua vida quando Jesus te arrebatar? Você vai ter um corpo glorificado. Você vai vencer a morte. Nunca mais vai ter dor. Nunca mais vai ter sofrimento. Nunca mais vai ter depressão. Nunca mais vai ter ansiedade. E para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, de eternidade, eternidade, de eternidade, você vai morar com Jesus. Estou chegando no final. Paulo diz o que vai acontecer com nós em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista de mortalidade. E quando isso que é incorruptível se revestir de corruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de mortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto Jesus não volta, o que nós devemos fazer então? Nós devemos adorá-lo. Nós devemos viver para Ele. Nosso estilo de vida tem que adorar Jesus. A igreja de pé, por favor. Para encerrar, eu queria que você repetisse aquilo que a gente começou no início do culto. Eu vou falar 3 vezes Maranata, e você vai responder em alto e bom som, como se estivesse falando com o próprio Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos lá? Maranata! 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 Só você que crê que Jesus vem te buscar. Adore a Deus nessa noite. Fica crevito de honra, de glória e de majestade. Porque Ele vem buscar a sua igreja. Irmãos, mantenha no seu coração uma viva esperança